Boa noite, meu amigo Ivan. Boa noite, Cleverson. Boa noite, gestores. Boa noite, galerinha. Tudo jóia? O pessoal tá entrando aqui. Tivemos aí que dar uma atrasada para que todos pudessem entrar. Questões técnicas de ajuste, quem sabe faz ao vivo, já dizia os bons técnicos, né? Então tô vendo aqui que o pessoal já tá chegando, tá dando boa noite, que legal. Bastante gente aí que vai entrar ainda, né? Tem gente que não tá aparecendo no chat porque tá entrando anônimo, daí não aparece o nome. Já fica a hashtag dica aí, se loga no Google ali para você conseguir entrar no YouTube e aparecer seu nome, aí fica mais fácil pra gente te ver e ver inclusive você no chat para você poder mandar perguntas para nós aí. Beleza? Ivazão, bora lá então fazer um bom bate-papo aí de algumas aulas sobre finanças para que a gente Bora, meu possa amigo. aprender aqui, né? Então, beleza, vamos nessa. Como o vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, tem a vantagem de que quem entrar atrasado pode retornar o vídeo e começar a assistir com um delay maior, obviamente. Mas ainda assim ele também vai ficar gravado e vai poder assistir depois, tá ok? Antes de mais nada aqui, só vou explicar a dinâmica do evento aqui, antes da gente se apresentar. Tanto eu quanto o Ivan, a gente vai estar fazendo um bate-bola aqui sobre o tema. Mas eu vou estar de olho continuamente aqui no chat. Então, sempre que eu estiver olhando para o lado, eu vou estar olhando o chat, vou estar olhando perguntas, dúvidas. Se por um acaso acontecer alguma coisa com a live, tecnicamente, avisa. Tem um pessoal que trabalha conosco, que está monitorando também, está nos avisando. Tá joia? Por enquanto tá tudo 100%, graças a Deus. Mas aí pode ir mandando mensagens ali no chat que a gente vai estar de olho. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, deixa eu me apresentar aqui antes de mais nada. Eu sou o Cleverson Souza. É, Sou o pai do Ítalo, pai do Lucas e esposo da Patrícia, tá? Sou empresário por vocação, amo ser empresário. Desde o dia que um projeto de vida empresarial, social, acabou de uma forma desastrosa, mas eu entendi que aquilo foi para Deus, né? E não tinha ninguém melhor para me dizer se era para eu voltar para o mercado de trabalho como empregado ou como empreendedor, se não fosse Deus. E eu busquei Deus. E quando eu busquei Deus, Deus deu uma palavra na Bíblia que fala em Isaías 58:6 sobre o verdadeiro jejum. E ali eu tive a convicção de ser empresário, ser empreendedor realmente para eu poder abençoar vidas. Então, sou empresário, é, minha formação, tenho formação técnica em telecomunicações e também sou formado em administração de empresas. Ok? Tinha uma empresa de tecnologia, vendi ela na virada do ano, abri uma outra empresa e daqui a pouquinho mais vou falar aí sobre uns projetos sociais aí que eu tô tocando, que é o Utopia. Ivazão, e você, meu amigo? Maravilha, Cleverson. Eu, com muita alegria, estou aqui com você, repartindo essa live, compartilhando aí daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E também quero compartilhar o meu currículo, pessoal e profissional. Eu também sou um discípulo de Jesus e servo da igreja aqui em Curitiba. Sou nascido em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Sou casado com a Andrea, pai do Gabriel e da Emanuele. A minha formação é em administração de empresas, tem algumas pós-graduações aí, uma especialização em agronegócios pela Universidade Federal do Paraná, um MBA em gestão financeira e um mestrado em administração com foco em inovação. Eu atuei aí por volta de 21 anos como gestor em um dos maiores bancos da América Latina. Atualmente, desde do mês passado, eu pedi demissão, também abri mão aí dessa carreira, ok? E estou atuando, sou um gestor X, investidor e trader global, tratando aí dos investimentos das reservas financeiras que Deus acrescentou ao longo desses anos. Sou consultor financeiro pessoal e empresarial, empresário no ramo de veículos, de comércio eletrônico, de construção, e atuo também sirvo o Senhor como tesoureiro na IJC Curitiba, no Instituto Sempre Justo. E também, por último aí,
me tornei escritor, escrevi o livro Gestor X, Multiplicar para Transformar, e idealizador do curso GPS Finanças. Acho que é isso aí, Cleves. Que currículo, hein, cara? Eu vou precisar fazer aqui mais centenas de cursos e abrir mais umas 50 empresas para eu chegar pertinho de você, né? Legal, legal, gente. Vamos lá. Vamos seguir então aí só alinhando como é que vai ser a dinâmica do nosso Cleverson, evento. aproveitando aí, você já deu um spoiler, mas pode contar para nós como é que vai ser a agenda e como que vai ser a dinâmica do nosso evento, por favor? Vamos lá, cara. Então é assim, ó. Nós marcamos 5 encontros online, igual esse daqui. Esse aqui é o primeiro deles. Então, nós vamos falar hoje sobre toda uma base geral de finanças, tá? E depois a gente tem mais 3 encontros. São as próximas quintas-feiras, com exceção da quinta-feira que vai ser feriado no mês que vem. Então, ela vai pular uma. Então, a gente vai ter aí mais 3 quintas-feiras, que são os encontros online. Depois a gente fecha com o último encontro presencial, mas também a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, porque existem pessoas que não são da nossa cidade aqui, Curitiba e região metropolitana, tá? Qual que é a ideia? Durante o evento, nós vamos estar apresentando os temas principais sobre finanças, tá? Os tópicos principais. Você pode mandar suas dúvidas, que a gente vai reservar aí dentro de uma janela máxima de 2 horas. Por que máxima? Porque a gente vai encerrar os assuntos, as apresentações, com bastante antecedência, tá? Mas a gente vai ficar à disposição para responder dúvidas que venham depois. Aquelas que a gente não conseguir responder, fiquem tranquilos, põe no chat, que o chat vai ficar registrado. A gente vai pegar todas elas e nós nos comprometemos a mandar para vocês depois a resposta. A gente vai montar um e-book com todas as respostas possíveis, todas as dicas sobre finanças. Beleza? Então vá perguntando no chat, fique à vontade ali. E aí eu vou mais ou menos aqui controlando, pegando as informações. Algumas que forem inerentes ao momento, a gente já responde. Se não, vai ficar para o final. No final a gente vai deixar aberto o espaço ali para vocês. Fechado, pessoal? Então vamos lá. Até uma das coisas que a gente gostaria que vocês compartilhassem com a gente, depois já compartilha no chat, por favor, se esse horário das 19h30 está bom para você, tá? Porque se precisar, a gente atrasa uma meia hora, muito embora a gente até atrasou 10 minutinhos, mas a gente entende que tem a questão de locomoção do pessoal aí do serviço. Qualquer coisa, os próximos encontros a gente tenta começar às 8 horas para facilitar para todos, tá joia? Pessoal, fora o nosso currículo pessoal, o nosso foco não está em nós, na pessoa do Cleverson, na pessoa do Ivan. Está realmente em Deus. Né? E Deus teve um chamado, e eu e o Ivan sentamos ano passado para conversar, e foi muito legal ver que tudo que Deus vinha fazendo para minha vida, estava fazendo igualzinho para a vida do Ivan. Né? Então, em paralelo. Fazia muito tempo, meses que a gente não se falava. Às vezes a gente sempre se fala, manda feliz aniversário, nas datas festivas, mas por viagens de ambos, a gente não conseguia cruzar agendas. E quando a gente cruzou as agendas presenciais, a gente começou a perceber que Deus estava fazendo algo maravilhoso. Eu e minha esposa abrimos o projeto Utopia, tá ok? É uma forma, né, uma meta nossa é construir uma sociedade onde as pessoas se desenvolvam, trabalhem por suas vocações e conquistem vidas dignas. O Utopia ele é uma associação sem fins lucrativos. Então, a ideia nossa é que a gente possa contribuir para a vida de pessoas e qualquer arrecadação que um dia o Utopia venha a fazer, tudo isso vai ser destinado a missões. Hoje, nós já abençoamos como família e agora como Utopia, um CNPJ, a gente abençoou uma missionária em Moçambique. E nós estamos até num desafio para o próximo mês. Eu e minha esposa estamos indo para uma escola de missões durante o mês de julho. E no dia 16 de julho eu embarco para Moçambique, aonde eu vou ficar pouco mais de 15 dias aprendendo como é ser missionário em campo. Existem diversos jovens que vão comigo, cerca de 11 jovens que vão estar comigo. Muitos deles ainda não têm recurso suficiente para comprar passagem. E o Utopia está fazendo todo um levantamento para a gente poder abençoar. Tá ok? Mas esse curso de finanças em nada tem vínculo com que você venha pagar o que a gente queira vender alguma coisa para você. Mas e você, Ivanzão? Fala pra turma aí. Cleverson, não muito distante de tudo do que você relatou, o fato é que aquele sonho de ser um profissional, um concursado público, e construir uma carreira em cima de uma empresa sólida
e chegar a níveis profissionais, de ter um bom salário, uma boa remuneração, é, de fato, isso ao longo dos anos foi me inquietando. Foram 21 anos, mas isso Deus já tem falado comigo, tem me inquietado aí sobre, de fato, o que seria a minha verdadeira missão e propósito. E isso iniciou lá há cerca de 9 anos atrás. A gente também é, passou a empreender em conjunto com a esposa, com um casal de pastores, que hoje são nossos pastores, a Sempre Justo, que é uma empresa missionária, que tem o caráter de destinar 50% de todo o seu lucro para missões, e a gente, né, por conta disso, a gente conseguiu abençoar muitos ministérios ao longo nesse percurso, mesmo trabalhando no banco, desenvolvendo aí uma jornada dupla, até muitas vezes tripla, mas o fato é que ao longo dos últimos anos, o Senhor foi me inquietando e para mim, para que eu pudesse subir de nível espiritual, porque é, tudo isso é muito bom, estar empregado, ter um bom salário, bons benefícios, mas a gente tem que estar atento à voz do Senhor para aquilo que Ele tem designado para nós como propósito. E isso que motivou, a partir há cerca dos 2 anos atrás, em conjunto com a minha esposa, nós estabelecemos alguns objetivos e metas. E é importante que você que está nos ouvindo, está nos assistindo, guarde bem isso, metas e objetivos claros, pré-definidos, para você poder avançar e subir de nível, tanto espiritual quanto profissional, pessoal, em qualquer área da sua vida. E por conta disso, nós decidimos, até pela carreira bancária, produzir um conteúdo para treinamento, num primeiro momento que seria um e-book, mas ligado à consultoria financeira. Mas o fato é que Deus foi revelando verdades eternas e como se fossem peças de quebra-cabeça, ele foi acrescentando ao longo desse tempo, e o que me levou aí a transformar esse e-book, esse conteúdo digital, num livro físico. Resultaram num livro que é o Gestor X, que é o Multiplicar para Transformar. E nos nossos encontros eu vou ter a oportunidade de compartilhar, testemunhar algumas coisas que aconteceram, mas só para contextualizar, então o Gestor X é um livro, é um conteúdo em que eu busco inspirar as pessoas aí dentro a buscar excelência financeira. Esse livro ele está em fase de produção e publicação pela editora Life, então a previsão dele é estar disponível a partir da segunda metade de junho, do mês que vem. O Gestor X, ele está fundamentado em cada letra do gestor, ele representa um princípio bíblico. Então, o G é a governança, o E é a excelência, o S é a sabedoria, o T o trabalho, o O a obediência, o R é a resiliência e o X a multiplicação. E ele tem como missão formar discípulos que amam Jesus e que dedicam os seus dons, seus talentos, seus recursos para a excelência financeira, que é multiplicar para transformar. E também estaremos tratando desse tema ao longo da nossa caminhada aí, dessa nossa jornada. E culminou que no mês passado, no mês de abril, no início do mês de abril, da mesma forma como você deu o passo de fé, Clevers, eu pedi demissão do banco, tive a minha saída amigável com o banco, aquele emprego formal e com os ótimos benefícios que eu tinha relatado, mas é importante destacar que essa decisão foi pautada em muita oração, em muitos conselhos, em muitas confirmações, e a partir de muitas promessas que Deus tem nos confiado como missão, eu e a minha família. Então, o intuito desse livro é revelar, inspirar e alinhar as expectativas, os propósitos, as informações e as etapas para que essa jornada ela seja bem sucedida, assim como aconteceu comigo. Show de Então, bola. basicamente é isso, meu amigo. Topzera, cara, topzera. Ô, Ivan, beleza, apresentações feitas, agora a gente vai direto ao ponto. E assim, a gente vai fazer um bate-bola aqui, gente, que o Ivan e eu temos formações financeiras, eu por estudos e o Ivan por ter trabalhado. Então vai sobrar umas perguntas
tipo, tirar farpa da mão, assim, né? Então, a gente vai ter que botar um contra o outro aqui no bom sentido, de que seja um bate-papo e seja bem legal, tá? Essa é uma nova metodologia que a gente quer fazer e depois até a gente gostaria de feedback de vocês. Mas indo lá à frente, Ivan, primeira pergunta, cara. Por que estudar finanças, cara? Por que estudar finanças? Será que isso é importante? Uma pergunta pra você. Se alguém fica repetindo sempre a mesma coisa, desde as nossas mães, quando iam educar a gente, ficava repetindo, Ivan, vai arrumar isso aqui, Ivan, vai lavar a louça. Ela fica repetindo, repetindo. Será que aquilo é muito importante, a repetição, ou não tem nada a ver, cara? Certamente é importante, a gente tem que parar, escutar e refletir. É, e muitas vezes ler, e o principal nisso tudo é ler a Bíblia, para poder conhecer esses princípios. Nós estamos falando aí de 500 versículos que tratam de oração, e comparativamente são mais de 2.350 que falam sobre dinheiro e posses. Então, por aí Cara, você tem uma base, né, dessa... Pode falar, meu então, você vê ali Cleber. que, cara, 500 sobre oração, 500 sobre fé, né? Esse é um levantamento, gente, feito por uma universidade chamada Universidade da Família. Então não foi o Ivan e o Clevers que ficaram contando, nem colocamos inteligência artificial para fazer contagem. Então há estudos, diversos estudos, são números aproximados, tá? Então são temas correlacionados. Então ali, ó, quando fala mais de 2.350 versículos sobre dinheiros e posses, ou é sobre dinheiro e posse, ou é a forma de se lidar com ele. Então, nesse contexto, a gente percebe que tem muito mais assunto sobre dinheiro e posses e a forma de se lidar do que oração e fé. E se a gente for olhar a proporção, 16 das 38 parábolas que o próprio Jesus falou, o cara fala sobre dinheiro. Então, é um assunto muito falado. Então, na nossa visão, Evasão, é ou não é importante? Sem dúvida alguma, é muito importante, e nós alinharmos a sabedoria de Deus com o conhecimento técnico é primordial para que a gente possa ser mordomo fiel das posses que Deus tem confiado a nós. Além disso, eu queria ressaltar algo assim muito importante, uma reflexão para todos nós. Assim, a promessa de Deus, a promessa, não, a palavra de Deus diz que os dias seriam maus, né? Haveria rumores de guerra, e tantas outras crises, de várias, da variada, mais variada situação o fim dos tempos, vamos dizer assim, né? E é interessante que, se a gente parar para analisar o que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos em termos de crises econômicas, humanitárias, climáticas, saúde pública, tudo isso que a gente está falando, e um exemplo bem importante disso é a pandemia, o Covid, mas assim que nos marcou muito, mudou totalmente a forma de nós vivermos e que tem impactado a economia global de forma geral. Então, a gente para pensar sobre isso e tem lições claras e que são inquestionáveis que estão ligadas às nossas finanças. E para que ninguém nos engane quanto aos tempos e os movimentos e acontecimentos que estão que já vieram, que estão por vir. Então, os riscos e as incertezas relacionadas às crises econômicas são uma constante no mundo e podem afetar as finanças dos países, das empresas e das pessoas de forma surpreendente e inesperada, independentemente de onde você morar. Então, não dá para nós ficarmos passivos, Cleves, esperando Jesus voltar. Essa é a verdade. E aí eu pergunto, né? Fica aqui uma reflexão, Cleverson, por que existem diferenças nas colheitas de algumas pessoas? Cara, eu conheço uma frasezinha que diz assim: por que que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, né? E realmente, cara, essa é uma pergunta que sempre que eu falo sobre finanças, por exemplo, num seminário de finanças, as pessoas fazem essa pergunta: por que que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Por que que alguns prosperam mais do que outros? Por que que existe rico e pobre dentro da igreja? Por que que existe rico e pobre fora de uma igreja? Cara, é uma diferença realmente brutal, né? É, essa é um bom questionamento, cara. É um bom questionamento mesmo. Será que Deus, ele escolhe, ele tem preferidos ou não?
sabe? Vamos deixar por enquanto as perguntas no ar. Eu vou fazer uma outra pergunta, né? Você já ouviu, Ivan, alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Vamos começar a somar perguntas para a gente começar a entrar nas respostas. E aí, você já ouviu esse termo? Você acredita que a falta de dinheiro é um enorme problema? Sem dúvida, já ouvi muitas vezes essa expressão e quando a gente para, à luz da Bíblia, entender, né, o que Deus fala sobre o dinheiro, existe sim uma teologia bíblica que a gente precisa conhecer, que tem como objetivo trazer o equilíbrio e glorificar o nosso Deus e abençoar os seus filhos, né? Porque a Bíblia nos ensina, Cleves, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, da mesma forma, vamos dizer assim, que a escassez pode trazer problemas, conflitos, e isso é uma verdade, mas também você ter muito dinheiro hoje nos mostra que o coração do homem pode se corromper e pode distanciá-lo de Deus. Então, o amor ao dinheiro, ele pode ser um mal em si mesmo, né? Que de forma tendenciosa e variável, o homem pode procurar conduzir, pode ser conduzido para longe de Deus, da dependência do nosso Deus. E o dinheiro, ele possui muitas características próprias de deidade, porque ele oferece segurança, ele oferece paz, ele oferece tranquilidade, oferece liberdade, poder, onipotência, e muitas vezes o dinheiro reivindica essa lealdade, que elas de fato pertencem somente ao nosso Deus. Uhum. Cara, eu converso bastante com a Paty, né, minha esposa, e esse era um dos itens que a gente falava, né, sobre, mas qual que é o problema? O problema é a falta do dinheiro? E uma coisa que eu sempre falava aqui em casa, ensino tanto a Paty quanto os filhos, né, não, a falta de dinheiro não é o enorme problema. O enorme problema é o que levou à falta, né? Por quê? Porque o que que aconteceu para você ter a falta do dinheiro? Então, falta do dinheiro, né? A falta do dinheiro, ele é resultado de alguma coisa. Então, você vai lá e você quer emagrecer. O que que você faz? Você vai treinar, treinar, treinar. Treinando e educando sua alimentação, você emagrece, ou seja, é o resultado. Se você estudar sobre finanças, aprender a administrar os recursos que vêm à sua mão, aplicar, não deixar com que aquilo vire um Deus para você, você com certeza vai ter bonança. Se não, você não estuda, você não se prepara. Pode ver, sempre que se tem curso de finanças como esse daqui, a adesão não é tão grande. Agora, aposto que se você muda o título dizendo assim, aprenda a ficar milionário em um dia, ganhe muito dinheiro, cara, é outra pegada. Aí você enche uma sala para valer, né? Então, essa realmente passa a ser a diferença, né? É, cara, E, e o e que é o que dinheiro Deus fácil, fala? né, Cleves? É o dinheiro fácil, né? Mas o que que Deus fala? Qual que é a verdade que Deus fala para nós, será? Salmo 139, ele é uma das passagens assim, que eu acho maravilhosas, né? Eu vou até pegar ela aqui na íntegra para a gente poder ler a partir do versículo 13. Ela fala assim, ó. Salmo 139, versículo 13 em diante. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Primeira coisa, nós somos uma obra maravilhosa. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Cara, essa passagem de Salmo 139, para mim, ela remete o seguinte: ela remete que Deus escreveu a história de todos nós. E aí veio lá e disse: Start, vamos para a vida. Saímos. Cara, mas agora vamos cruzar isso com as perguntas anteriores, né? Falta de dinheiro é um enorme problema, por que que existe diferença? Cara, imagine o seguinte, Ivan, eu preciso sair daqui até a sua casa, então eu vou pegar o GPS. Aí eu coloco o endereço da minha casa, origem, e coloco o endereço da sua casa. Você concorda comigo que eu posso desviar? Eu quero fazer uma rota diferente do GPS? Eu não quero seguir exatamente aquela rota ali. Eu posso. E a função do GPS é nos trazer. O que que você acha
sobre esse conceito de GPS dentro dessa estrutura que Deus disse que todos seríamos abençoados ali. Todos os dias da nossa vida foram escritos antes de qualquer um deles existir. Ou seja, Deus com certeza escreveu uma história de vitória para todos, mas nem todos conseguem aproveitar. O que você fala, meu amigo? Cleverson, é interessante que todos os dias já foram escritos, e significa também que o alvo, né, o objetivo final, aquilo que ele tem determinado para nós, já está dado, sabe? O que a gente precisa, de fato, é colocar esse objetivo, esse alvo, esse propósito, essa missão, como algo que de fato seja relevante e que a gente vá buscar. Então, o que Deus me levou a escrever no Gestor X diz respeito ao GPS Finanças. O que é o GPS Finanças? Da mesma forma que o GPS ele tem o seu sistema de posicionamento global a partir de alguns segmentos, na prática são 3 segmentos. O senhor me fez, eu desenvolvi, na verdade, a partir dessas peças de quebra-cabeça que Deus trouxe para mim, eu consegui fazer uma analogia para que a gente possa avaliar, poder ser um geolocalizador da nossa situação financeira. Então, o G, ele representa o gestor, que é a pessoa que faz a administração dos recursos, que é cada um de nós. O P representa o processo, e o dinheiro, a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você transaciona, a forma como você movimenta ele é um processo. E da mesma forma, o S, ele representa os serviços e os produtos. Então, você ter o conhecimento de Deus, né? Conhecer, tá alinhado à palavra de Deus, o conhecimento dos princípios bíblicos, alinhado aí ao conhecimento técnico, né? Para ser um administrador, um mordomo fiel daquilo que Deus tem acrescentado, vai possibilitar você primeiro identificar onde você está. Qual é o ponto inicial, ok? E é muito importante destacar aí os segmentos, porque da mesma forma, ou então, no caso do GPS que a gente utiliza no dia a dia, o que nos possibilita esse direcionamento são os satélites. E esses satélites, a analogia que Deus trouxe para mim, é o propósito de Deus e são os princípios que Deus tem designado para nós. Então, nós precisamos compreender esses princípios e compreender o propósito de Deus, para que a gente não fique desalinhado, para que a gente não erre o alvo, para que a gente não fique dando voltas, assim como o povo, quando saiu do Egito, andou por 40 anos numa distância que seria facilmente percorrida. O segmento de controle, que é o segundo segmento, que é a rede global de instalações terrestres, então o que acontece é que os satélites, eles capturam as informações, eles transmitem para esse segmento de controle, que são as bases, eles representam para nós a igreja, elas representam os líderes, os nossos pastores, os nossos pais, os nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Por quê? Porque eles são responsáveis por nos dar direção, para evitarmos que nós possamos tomar decisões equivocadas em relação às finanças. Então, a gente precisa compreender que esse segmento dentro da igreja, como discípulo, ele precisa estar alinhado para que você não erre o alvo, para que você tenha uma caminhada, uma jornada que seja aceitável. E da mesma forma, e por último, o segmento usuário, que são os celulares, que representam nós como discípulos, né? Que nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos trabalhar, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos buscar com resiliência e perseverança alcançar os nossos objetivos, para que a nossa rota financeira ela seja baseada na fé e no planejamento. Então, basicamente, esse sistema, ele nos traz essa direção, Clemens. Agora, cara, veja só, né, a importância do GPS com todo esse aparato que você falou para recalcular a rota, né? O problema é assim, gente, por que que a gente descalcula a rota? Por que que a gente sai da rota, né? É, existe um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Eu li esse livro quando eu estava brigando com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor até agora não me enriqueceu, então agora eu vou te ensinar como é que se enriquece.
fui para pegar um livro. Peguei esse livro, Segredos da Mente Milionária. E lendo ele, cara, era inacreditável. Cada parte que eu ia lendo de um livro não cristão, o Espírito Santo falava, mas isso aqui está em tal versículo, mas isso aqui está em tal versículo. Ou seja, praticamente como se o livro inteiro tivesse sido escrito pela Bíblia, né? Com referências. Grava aí, gente, uma coisa maravilhosa que eu aprendi lendo um livro secular, mas que tem todo o embasamento bíblico. Então, Salmos falou o quê? Que todos os dias foram escritos antes de qualquer um deles existir. Mas por que que a sua vida de repente não está em plena prosperidade? Por que que você não está vivendo a abundância? Porque é o seguinte, como é que cada um de nós fomos condicionados? Então, existem três formas de ser condicionado. Nós somos condicionados por palavras. Ivan, você já ouviu algum tipo de palavra assim? Dinheiro não dá em árvore? Os ricos são gananciosos. Lembra de mais alguma aí? Pessoal, escreve no chat ali as famosas palavras e frases aí que vocês ouviam dos familiares de vocês, pai, mãe. E você, Ivanzão? Dinheiro não traz felicidade. E você quer ser feliz? Você quer ser Eu feliz? quero, com Ué, certeza. mas se dinheiro não traz felicidade, você não pode ter dinheiro. Olha só, isso marca a vida de alguém. Os ricos são gananciosos. Ivan, ganância leva para o céu ou não? Não leva. Não leva. Agora, Não você leva. quer ir para o céu ou não quer? Sem dúvida. Então não Eu pode quero ser estar rico, com porque o meu Deus. se os ricos são gananciosos, cara, tá totalmente errado. São coisas que a gente vai aprendendo de forma. Ele vai entrando São nos. mitos. São mitos. São mitos, exatamente, né? Exemplos. Esse é outro condicionamento, exemplos. Ivan, vamos lá. As pessoas que você viu durante tua estada né, na instituição financeira, uma das maiores da América Latina aí, cara. Me diz aí, as pessoas que deixavam o dinheiro guardado na poupança, porque quem deixa o dinheiro guardado na poupança é que realmente não conhece sobre investimentos, tá perdendo dinheiro. Provavelmente essa pessoa tinha alguém na família que sabia investir ou não? E invariavelmente não sabia. Não sabia. Agora, Ou então era induzida por conselhos ou por orientações de pessoas que né, não queriam de fato o melhor para a pessoa. Né? exato. Agora, você pega um pai que é altamente empreendedor, que é o meu caso. Eu sou empreendedor. O meu filho mais velho, você acha que ele é o quê? Funcionário ou empreendedor? É empreendedor. Tá seguindo o exemplo, fica ali, sabe que vai dar, entende? Então, exemplos, bons exemplos e maus exemplos nos ajudam a nos condicionar. E por último, tem o episódio específico. Episódio específico eu sempre conto um tradicional que eu tenho, que é da minha esposa. Cara, ela, ela veio de uma família muito pobre. E a primeira vez que ela ganhou um presente foi uma boneca, que ela disse que até hoje ela sente o cheiro dessa boneca. Olha só como marca. Foi mais ou menos com seus 9 anos de idade. E ela lembra exatamente a fala do pai dela, que ele chegou, era a véspera de Natal, ele chegou e falou assim, ó, vamos pro centro comprar presente, porque eu recebi um dinheiro extra. Cara, o que deixava ela feliz era o dinheiro extra, entende? Então, eu sempre brinco, né? Tinha que sair para pagar uma conta de R$ 20, levava 50, que gastava? Os 20 mais o restante. Por quê? Porque era o extra que deixava feliz, né? Até o dia que Deus trabalhou na vida dela, espiritualmente falando, e isso foi completamente transformado, né? Gente, aqui a gente está dando pequenos insights, spoilers, vá anotando, pegue seu caderno, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, ele vai anotar. Nós vamos gravar pequenos vídeos, pequenos cursos. Então, o curso não vai se restringir somente a esses 4 encontros online e mais o presencial. A gente vai soltar vários vídeos no meio do caminho. E eu até vou deixar anotado aqui, porque eu gostaria que minha esposa, a Paty, gravasse essa aula específica, para ela poder contar o testemunho dela, para vocês entenderem como foi a transformação dela. Muito legal, tá ok? Mas vamos acelerar aqui para a gente não perder o foco, né? Ivan, eu amo essa frase. Loucura. Einstein falando, gente, não tá na Bíblia. Mas Einstein falou: loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? É, cara, será que alguém consegue fazer a mesma coisa e ter resultado diferente nessa vida? Como que você aplicaria isso aqui nessa parte de finanças, Ivan? O estudo, a preparação,
o conhecimento, ele é fundamental. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa, ela, ela se auto-sabota, ela fala assim, ah, cara, esse assunto eu não gosto desse assunto, eu não vou me envolver. Então, isso, sim, independente da faixa etária, independente do sexo, independente de quem esteja tratando, é fundamental que todos se conscientizem que é importante conhecer os princípios bíblicos, conhecer os fundamentos que a Bíblia ensina sobre o dinheiro, sobre as finanças, e também buscar o mínimo de conhecimento para não ser enganado, para não ser, se tomar como, se tornar algo assim insensato, né? Então, as pessoas, nós, e isso é algo que eu vivi na minha vida, eu passei pela escravidão financeira, da dívida e do consumismo, de muitas situações que me distanciaram de Deus, porque a falta do dinheiro ou nós não gastarmos de maneira adequada, ele gera ansiedade no nosso coração, ele acaba nos gerando preocupações e distrações que nos fazem distanciados de Deus. Ivan, Então, deixa não. eu, deixa eu agregar isso aqui para você poder colocar a Adriana, a Hum, Andrea, escreveu aqui, estudar finanças é chato, né? Eu não entendo. Então você já sabe com quem você vai falar aí. Mas é assim, ela tá falando sobre as frases que ouviu, né? Aí, quem mais aqui, ó? É... Tá pensando que eu sou banco? Essa aqui é legal. O cara tá pensando que eu sou banco, tá então quer dizer, não pensando que eu estou precisaria nem pedindo dinheiro emprestado? tá pedindo dinheiro emprestado, né? Cara, deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Tempo é dinheiro, né? Cara, olha só que loucura essa questão da preparação, né? Que você tava falando, né? Desculpa cortar aí, só que eu queria colocar Não, os textos da turma. a nossa referência ela tem que mudar. Então, então a nossa referência de excelência na administração dos nossos bens é Jesus. Ele foi perfeito, ele é santo, ele é referência para Cara, mas tudo que a vamos gente for lá. fazer. Mas fala sério. Aí você, Ivan, que passou uma vida de perrengue, se Hum. tornou gestor de um dos maiores bancos. Cara, eu sei que você já comandou uma agência top aqui aonde eu moro, né? E o pessoal fala assim, mas isso aí é sorte. Aqui, ó, a sorte aqui, ó. É sorte, cara. Sabe aquela história que tem dois caras assim, estão dirigindo o carro, aí você para no sinaleiro, você olha pro carro do lado, aquele carrão top, você deseja em segundos o que o cara levou anos pra construir. Mas a turma perde a referência do que é Deus e o que é sorte, você concorda? Concordo. Olha só que legal, cara, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico eu tirei desse livro aqui, ó. A gente vai dar várias dicas Cleber, de livro pra vocês. desculpa, para você não perder o raciocínio Vai lá, vai lá. e baseado nisso que você está colocando, por que as pessoas desistem né, do Cara, processo? O de- que você acha, cara? vou agregar aqui, ó. Vou responder a tua pergunta com base nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui é Hábitos Atômicos. Cara, a pegada dele é pequenas mudanças, resultados impressionantes. Por que as pessoas desistem? Vou responder a sua pergunta primeiro. Olha só, nesse gráfico tem o vale da desistência. O que todo mundo espera é essa linha branca de aprendizado. Aprendizado não, resultado. Então, cara, eu vou ter resultado, 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 resultado. Ou seja, eu vou ficar milionário em linear. É mais ou menos, vamos puxar a pegada lá do famoso emagrecer. Eu falo isso porque eu tô nessa luta e quem, cara, não tiver nessa luta, não sei, entendeu? Mas eu tô nessa luta. Eu gostaria de ir pra academia e já sair musculoso. E eu lembro o meu filho pequeno, tá indo com a gente agora. Ele fez o primeiro dia, ele já chegou aqui assim, ó, mostrando. E aí a gente começou a tirar sarro dele. Não, não, eu só tô vendo alguma coisa. Eu acho que ele já queria até trocar uma lâmpada, assim, sabe? Achando que os músculos já tinham crescido. Cara, que é nada, né? Não é bem assim, não é linear. Então nós esperamos que o resultado seja todo linear. Mas a preparação, a verdade, o que acontece é essa linha amarela. Então veja que a linha amarela, ela vai abaulando para baixo. Por quê? Porque a gente começa a entrar no vale da desistência. É onde a gente aborta. Aí é aquilo que falaram, estudar é chato. Cara, estudar realmente é chato. E principalmente estudar algo que a gente não gosta.
Se a gente não gosta de finanças, se a gente não gosta de alguma matéria, é chato demais estudar, é que nem na escola mesmo, entende? Eu detestava português e aí eu não queria saber, cara, eu levava reguada na mão, puxava o meu cabelo quando eu tinha cabelo, né? Hoje não, pelo menos hoje já ninguém pode puxar mais meu cabelo. Mas, cara, é aí que acontece a desistência. Agora, as pessoas desistem aqui e outros persistem, Ivan. E quando os outros persistem e rompe a linha do resultado, aí passa daquele trevo de 4 folhas e todo mundo diz assim: Mas eu sabia, Ivan, que você ia crescer na vida, que você ia prosperar na vida. Cara, é dessa forma, entende? Então esse aqui ele realmente ele é o platô da potência latente. Cara, do potencial latente. Nós precisamos romper ele. Então, nós precisamos ir estudando continuamente, continuamente. O que nós estamos fazendo aqui para ajudar a turma é bem isso. Nós estamos na contramão do mercado. Porque hoje em dia a regra diz: vamos vender, vamos fazer curso, vamos falar coisa boa, vamos faturar, ganhar 5 mil por dia sem sair de casa, etc. E tal. A gente podia estar aqui, que nem todos, vários YouTubers, mas nós não estamos. Nós estamos falando a realidade dos fatos para que você possa aprender. E é isso que eu quero saber, né? E aí, será que a turma está pronta para descobrir as verdades do mercado, as verdades do que está acontecendo e do que pode levar eles para um novo patamar? Essa que é a dúvida. E agora, vamos lá que eu vou sentar e pergunta no nosso amigo Ivanzão para que ele possa nos ajudar aí a entender a realidade, né? Lá em João 8,32 fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa falar verdades, né? Verdades realmente que possam transformar a nossa vida, né? Ivan, muito eu ouço falar sobre aposentadoria. É o sonho de todo mundo. Só que eu vejo o governo sempre empurrando a linha de chegada para frente, sempre empurrando a linha de chegada. Fala para mim, para nós aí, Ivan, como que tá essa situação? é, não só da aposentadoria, quanto a questão dos investimentos e quanto a questão de endividamento das famílias, tá? Então, são esses 3 itens aqui que eu gostaria de abordar. Vamos lá, vamos começar de trás para frente. Vamos primeiro pelo endividamento. Como que está a situação do endividamento hoje das famílias? A realidade. A realidade, a situação é crítica, Clevers. Hoje, nós pegarmos aí a população do Brasil, estimada em cerca de 210 milhões de habitantes, perto dos 80%, 77,6%, esse número é de abril, é bem recente, estão endividadas. O que que significa estar endividado? É que ela, de alguma forma, ela tem algum compromisso financeiro, com alguma instituição, com alguma financeira, com um consórcio, até mesmo com um familiar. E isso é crítico, porque é cultural, que cada vez mais a nossa sociedade, o marketing, ele está ofertando coisas daquelas das quais você não precisa necessariamente. Sempre buscando algo novo, buscando subir de nível. E o mais crítico de tudo, Cleves, é que desse percentual, pelo menos, e cerca de 30% delas estão inadimplentes. Então, o que é um número muito expressivo. É o famoso Serasa, é o famoso nome sujo, Cara, se a gente limpa nome, pega, as promoções que o governo tem feito aí. né, se a gente pega lá a famosa pirâmide de Maslow, que fala sobre a pirâmide das necessidades, né? Então, na base a gente tem as necessidades essenciais. E aí a gente vai subindo até que lá em cima da pirâmide seja a plenitude de espírito e tudo mais. Cara, uma vez eu vi um amigo meu dizendo assim que é mais ou menos como se passasse graxa na pirâmide. O marketing, as vendas, o consumismo, ele trata de ficar passando essa. Porque toda vez que você vai subir de nível, que você vai se libertar das coisas, vem uma nova promoção, vem um novo celular, vem a última geração de alguma coisa, né? Eu sempre brinquei assim, né? A gente usa o dinheiro que não tem, cartão de crédito, para comprar coisas que a gente não gosta, né? Então a gente compra coisas que a gente não gosta, que não precisa, com o dinheiro dos outros, para agradar pessoas que não gostam da gente. É mais ou menos por aí, né? É o verdadeiro consumismo que a gente vai fazendo. Mas, cara, será que essa questão de endividamento, a questão de inadimplência e mais o governo nessas variações que a gente está tendo.
É possível realmente a gente pensar em uma aposentadoria extremamente saudável? Será que daqui a algum tempo a gente se aposenta na plenitude? O que que você me diz? Esses dados são piores ainda, porque a gente viveu aí em 2019 uma reforma da Previdência. Talvez nem todos tiveram a experiência, ou a má experiência de quando chegou a minha vez, vamos dizer assim, né? Tinha uma faixa de etária para se aposentar e também tinha um número de anos para contribuir. E a partir de 2019, essa realidade mudou. Então, ampliando e muito ainda né, é, essa exigência. Hoje, o homem se aposenta com 65 anos, com pelo menos 35 anos de contribuição. Mas o mais grave ainda, quando você olha para esses números aqui que o IBGE demonstra, por exemplo, população idosa vai mais que dobrar em 45 anos, diz o IBGE. População diminuirá em todas as faixas abaixo de 60 anos. Governo espera rombo de 30 trilhões na Previdência em 2100. Mas, claro, 2100, nenhum de nós possivelmente estará vivo, mas o fato é que a curva de rombo, ela começa bem antes que isso, em 2041. O que significa que esse envelhecimento da população? Significa que, por exemplo, hoje 15,6% da população hoje está na faixa considerada idosa no Brasil. Daqui a 45 anos, daqui a 45 anos, esse número vai chegar a 37,8%. E essa diminuição, por conta da expectativa de vida e da diminuição da taxa de fecundidade. Não, e se a gente Isso afeta pegar, de. imagine Pode que falar. a gente tá, vamos pegar assuntos contextualizando já a atualidade, né, para colaborar com esses dados que você está falando. Gente, olha o que está acontecendo na televisão sobre os famosos bebês reborn, que aí o pessoal já não quer mais ter filho, então ele compra uma boneca. Tem aqueles que são pai de pets, ele já não quer ter filho, ele quer ter um animal. Então, é isso que está potencializando essa falta de pessoas, né? Até o Pablo Reis escreveu aqui, ó, infelizmente hoje em dia não podemos mais esperar apenas por aposentadoria do INSS. Isso realmente é uma verdade? É uma grande verdade. Esqueça a aposentadoria oficial. Eu costumo falar para os meus filhos, né, que nós precisamos ser intencionais na aplicação e na destinação dos nossos recursos, na poupança e na reserva, para construir um patrimônio, uma renda que não dependa da aposentadoria oficial, porque ela, sem sombra de dúvidas, e ali esses números do IBGE demonstram isso, que a partir de 2041, o rombo vai ser de 1 trilhão. Isso significa, quer dizer, por conta desse desequilíbrio, né, do aumento da expectativa de vida, da diminuição da taxa de fecundidade, vai reduzir cada vez mais a população economicamente ativa. E isso significa Exatamente. menor arrecadação vai trazer o rombo. Então, é isso que está se desenhando, é isso que está, vamos pensar assim, é o pano de fundo do que nos espera. É. Gente, é assim, ó, uma orientação que eu e o Ivan queremos deixar para você. Entenda, nós temos que, de uma vez por todas, assumir o leme do barco, entendeu? Não adianta a gente terceirizar isso. Ah, porque o governo. Não, eu não estou nem falando de qual é o governo que está agora, se é direita, esquerda, se um vem, outro desfaz, outro faz. Não. A gente precisa entender o seguinte, gente. Quando nós assumimos o leme do barco, a gente ajusta o caminho, entende? Eu tive uma experiência na minha casa que foi com educação de filhos, né? Uma vez o meu filho, minha esposa chegou e falou bem assim, Clé, vai lá e fale com ele, né? Porque tava naquela idade ali dos seus 15 anos, mais ou menos, ali, não sabia o que fazia, o que não fazia, enfim. Fui lá tirar satisfação. Cara, tua mãe tá reclamando assim, esse assado. Falei, e daí? O que tá acontecendo, né? E se teve uma coisa muito legal que eu sempre desenvolvi foi o diálogo com meus filhos. E ele pegou e falou assim: Ah, pai, o problema, deixa eu pensar. O problema é você. Cara, eu falei, fala mais, né? Fiquei na dúvida, por que que eu era o problema dele, né?
Aí ele falou, pai, porque se eu fizer as coisas, se eu não fizer as coisas, você me dá a segurança. Então o problema é você. De eu estar fazendo as coisas como eu faço hoje. Falei, ah, beleza. Fechei a porta e fui dormir. Quando eu deitei, minha esposa já falou, meu Deus, por que que você não falou nada? O que que você falou? Ele disse que o problema é meu. Cara, ela surtou e queria que eu fosse pra cima dele e falasse um montão. Eu falei, Paty, mas olha que maravilha, o problema é meu. Se o problema é meu, eu posso dar a solução, entende? Então, quando a gente olha pro INSS aqui, a gente terceiriza pro governo a nossa aposentadoria, a gente terceiriza para ele. Gente, a melhor coisa é a gente assumir a responsabilidade, pegar o leme mesmo. Porque graças a Deus, hoje meu filho, esse mesmo que falou para mim que era um problema, hoje ele é empresário. Hoje ele está prosperando, hoje ele está abençoando vidas, vidas de outras pessoas, entende? Enchendo de orgulho. Esses tempos, ano passado, ele chegou, pai, olha só quanto que eu consegui investir, já guardei dinheiro por conta própria, sem ajuda de pai, ou seja, sem ajuda de governo nem nada. Então a gente precisa assumir. A gente não pode confiar ao governo essa responsabilidade. Muita gente confunde, por exemplo, aquela passagem que fala sobre os talentos. Ivan, eis que o Senhor chegou e deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para outro. Gente, vamos ser bem práticos. Por que que o Senhor faz dessa forma? Porque ele distribui conforme a capacidade da pessoa. Por isso que existem diferença nas colheitas. Porque a- Deus dá mais para quem tem mais capacidade. Tanto é que na passagem fala assim: que aquele que recebeu 5 imediatamente saiu. Só sai imediatamente aquele que sabe o que tem que fazer. O segundo saiu. E o terceiro, que recebeu 1 talento, ficou pensando e com medo enterrou. Então, E é a gente. interessante, Cleberson, que capacidade não é algo nato, né? Não é da natureza. Talvez uma habilidade física, alguma coisa, até possa ser uma resposta. Mas quando se trata de conhecimento das mais variadas áreas que se busca é, entender como profissão e como atividade, ela precisa ser buscada, ela precisa ser perseguida. E nesse mesmo aspecto que você está compartilhando do talento, Cleves, você ter uma postura de disciplina, de rigidez, de obediência, de austeridade, em não gastar, e muitas vezes dizer não, faz mais sentido do que propriamente você investir. Com Vai chegar certeza. o momento de você dizer não. Então, Cara, esse é um talento que Deus precisa desenvolver, ele pode nos dar, né? você concorda com a frase, Ivan, de que não perder dinheiro também é ganhar? Concordo. Entende? As pessoas acham que sempre que tiver dinheiro tem que investir, tem que investir, tem que investir. Quando você ouve os maiores especialistas do mercado financeiro, o que eles falam é, cara, mercado tem todo dia, espera, tem que fazer certo. Não perder também é sucesso. Eu estava vendo hoje uma análise sobre a questão do aumento do IOF. E o analista estava falando o seguinte, que com o aumento do IOF, quando você fizesse uma aplicação no exterior, por exemplo, você ia ser taxado em 3,5% a mais. Ou seja, você já sairia negativo por ter feito uma transação dessa com a variação do IOF. Então, se você não calcular isso, primeiro, quando você fizer o investimento, você já tem que recuperar a tua perda antes de ganhar. Olha só, será que é bom ou não fazer? Então, veja, tem que saber tecnicamente, tem que estudar, tem que ter o porquê dos porquês, né? E tanto é que tudo isso também envolve cultura, né, Ivan? Existe cultura diferente. A gente nasceu num país latino, cara, e há uma cultura diferente, muito diferente, né? Vamos fazer uma comparação. Compara para mim aí os Estados Unidos, Ivan, você que fez o estudo aí para nós. Impressiona quando você vê os números, e esse número aqui, ele retrata muito bem assim, o pensamento e a perspectiva cultural dos países. Então, nos Estados Unidos, é muito comum o trabalhador, a pessoa, investir na Bolsa de Valores. É tão comum que o número, ele expressa isso. 55% dos americanos investem em ações, investem na Bolsa Americana. Pessoas físicas, correto? Pessoas físicas, correto. Então, o que que isso significa? Quer dizer que o cara, como ele não tem e o americano não tem essa disponibilidade de uma aposentadoria oficial, né, de se aposentar,
qual foi a alternativa que, ao longo dos anos, eles construíram para buscar ter um resultado ao longo dos anos, aplicando, poupando, fazendo reserva, para poder chegar lá quando idoso, poder ter uma vida tranquila, segura, poder cuidar dos seus interesses e desfrutar, né, daquilo que Deus acrescentou. E nós, brasileiros, infelizmente, esse número, eu fiz questão de buscar aí os últimos 5 anos, ele tem, inclusive, diminuído. Isso denota e demonstra realmente como o brasileiro não tem buscado essa cultura do investimento em bons ativos, em boas empresas. E eu trouxe aqui um exemplo bem prático do que seria isso, até para você ilustrar isso, o que significaria, por exemplo, se o Ivan tivesse lá em 1995, há 30 anos atrás, e fiz um comparativo justamente pensando aí no tempo que antigo, né, em 2019, que em 30 anos você era o tempo da tua contribuição para a Previdência Oficial, para poder fazer jus à Previdência Oficial. E se você tivesse comprado 1.000 ações da Apple, uma empresa mais ou menos assim, que custavam à época 0,50, eu até utilizei o valor de 0,50, mas teve alguns meses no ano 2000 no ano de 1995 que ela chegou a custar 0,36 centavos de dólar. E hoje, cotação de hoje, 200, uma ação da Apple vale $200, para ser mais exato, 200,10 centavos de dólares. Nós estamos falando de uma rentabilidade no período de 39.900%. Você teria hoje, se você tivesse colocado esses $500, o Ivan, o Cleverson, qualquer um que tivesse o feeling, assim como hoje tem grandes empresas aí na área de tecnologia, especialmente americanas, como a NVIDIA, que estão aí surfando na onda dos semicondutores, da inteligência artificial e de tantos outros segmentos da tecnologia, isso representa 25,8% ao ano de rentabilidade. Você teria exatamente, cerca de $200 mil. Então, você teria se tornado um milionário, com um investimento pontual, sem recorrência, sabe? Simplesmente por tomar uma decisão de investimento que pode mudar a sua vida. Agora, sabe uma realidade que eu vejo? Uma realidade que eu vejo e acompanhei bastante, até porque eu já caí muito disso. Quando alguém ouve isso, gente, pelo amor de Deus, aqui não é recomendação de você entrar na bolsa e sair comprando o Apple, tá bom? É que depois que cresceu, a turma olha para trás e fala: vou comprar porque vai crescer mais ainda. Aí entra depois. É o movimento da manada. A hora que a manada entra, só que ela entra atrasada, na hora que já tá para vendendo. Gente, a gente vai Não fazer uma precisa ir aula longe, bem. né, Clebson? É, Pensa no Bitcoin, né? mesma coisa. Sempre assim. Sobe Sempre quando, assim, quando tá todo mundo depois que ele está falando. no máximo, fica fácil. Isso. Aí a pessoa, quando perde, ela se frustra com as coisas. Sobre essas questões de investimentos, pessoal, a gente grava vídeos bem específicos, bem pontual, te orientando a como fazer. Nós não somos certificados para que possamos dizer. Eu mesmo sigo uma casa de análise autorizada e que é tem que prestar contas para o governo, né? Entende? Então, não nem tudo eu faço por conta, né? Então a gente vai poder orientar vocês aí, Foi tá? importante você destacar que trata-se de um exemplo, mas é um exemplo real, prático. Então, como você bem falou, não significa que você vai lá e vai comprar ações da Apple para daqui a 30 anos. Não é assim que funciona. De fato, Não. não é assim que funciona, mas investir em bons ativos funciona. Então, é você conhecer do mercado, conhecer as técnicas, buscar um conhecimento, vai possibilitar você tomar a decisão de investimento correta. Isso, E e ainda sabe tem que um a fator, Bíblia. tem o fator, inclusive, técnico da idade. Cara, qual é o seu momento de vida? Porque se o seu momento de vida já é um pouco mais avançado em idade, até a Leonina colocou aqui, tem que comprar bons ativos, geradores de renda passiva, porque você tem que ganhar menos de uma forma mais segura. Se você já é mais novo, tudo bem, você pode arriscar um pouco mais, entende? Então tem essa diferença. Você estava falando da Bíblia, Ivan? É interessante porque a gente fala, mas pô, tem fundamento bíblico para isso?
O fundamento mais relevante, na minha opinião, que expressa a prática de você, no tempo de abundância, no tempo de fartura, guardar e poupar para o tempo de escassez, é o de José, né? E de maneira muito sábia, durante 7 anos, ele administrou os recursos do faraó, guardando e que possibilitaram para o povo de Israel a manutenção da vida. Então, não foi só uma prática ou um exercício, ou o que quer que seja, uma administração para o povo do Egito. Ele salvou o povo de Israel, porque ele garantiu o alimento no tempo da escassez. Então, e, e tem muitos outros versículos que podem trazer isso. Por exemplo, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Então, guardar dinheiro, poupar, reservar, é um plano de Deus. Para você guardar para os seus filhos, para você ter herança, para você ter herança para os filhos dos filhos. E então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Cara, agora olha só que doido. Gente, presta atenção num vídeo que a gente vai passar para você, que mostra como os brasileiros realmente acham que sabem investir. Beleza? Ivanzão, comenta para mim sobre a atualidade das pessoas que estão no ramo das apostas aí. Cleverson, é delicada essa situação. Esse vídeo ele ilustra essa ilusão, né? Ele ilustra muito bem a ilusão de ficar rico sem trabalho ou dedicação, as pessoas buscando resultados por meio de apostas e destinando muitas vezes a própria subsistência para que isso aconteça. E é interessante que quando a gente vai para os números, vai buscar nos números, eles não demonstram isso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Qual que é a chance de alguém ganhar na Mega Sena, né? Um prêmio da Mega Sena? É 1 em 50 milhões. É quase nula a chance, né? Além disso, quantas pessoas que, por não ter o conhecimento financeiro, elas acabam ganhando dinheiro mesmo em apostas ou na própria Mega Sena e acabam perdendo todo o prêmio. Não tem uma pesquisa que denota isso, que demonstra isso, mas assim, tem muitas histórias. Eu mesmo já ouvi muitas histórias, conheci, por trabalhar no ramo bancário, pessoas ligadas a outras instituições que eram responsáveis por premiar as pessoas e tudo mais, e que elas contam histórias assim absurdas, por brigas, por conflitos e por gastos e por consumo excessivo, achando que o dinheiro não vai ter fim. Então, além de tudo isso, um número impressionante, ele não é tão recente, me parece que depois disso o Banco Central não fez nenhuma outra pesquisa, mas ele é de agosto de 2024, cerca de é, é, 3 bilhões de reais que foram destinados para o Bolsa Família foram gastos em apostas online, nessas apostas conhecidas como bets. Somente no mês de agosto, esse é um gasto mensal, Só né? contextualizando, gente, esse vídeo aqui, ó, vai mostrar a hora que o Brasil vai entrar. Ele vai entrar daqui a pouquinho. Fica olhando para baixo no gráfico ali. O Ivan segue falando aí, Ivan. Ó, ele vai entrar agora, né? Olha lá, 2018, o Brasil vai entrar. Olha a velocidade que ele vai cruzar. Ó, entrou. Olha o pole position. Cara, olha o nível que o É o Brasil Ayrton consegue Senna assumir. Cara, é o verdadeiro Ayrton Senna. Então, enquanto os outros países estavam trocando bem devagarzinho, olha a velocidade que o Brasil emprega dinheiro em apostas. Aposta, gente. Aposta não é investimento. Entende? Aposta não é investimento. Tanto é que tá aí quantas pessoas sendo presas por questões de apostas em jogo, porque vai lá, cria, aí o cara começa a fazer manipulação de resultado. Olha só para onde está indo o dinheiro do brasileiro. Tá desperdiçando algo e ele não consegue render. Então, se não apostar por si só, já é uma maravilha. Olha só a curva. Olha a curva do cara, é um foguete que foi disparado para o espaço
Simplesmente, né? Isso que a gente não tem aqui os dados totalmente atualizados no canal do YouTube do Utopia. Você vai pegar lá youtube.com/arroba Utopia para Todos. Tá lá esse vídeo, tá ok? Você vai conseguir ver ele lá. Mas para você ver que triste realidade das famílias que estão sofrendo com essa parte, né? E agora, a gente Isso chegou no explica auge. muito, né, Cleberson? Isso explica muito do que a gente tem vivido no nosso país, né? Com certeza, com certeza. Gente, e agora, vamos lá. Muita, muita atenção para essa parte. Aqui a gente veio só dando pano de fundo, contextualizando todo o curso. As próximas aulas elas vão ser bem mais dinâmicas, bem profundas. Só que a gente gostaria de deixar um grande recado para você aqui. E para Jesus? Como que é para Jesus as coisas em termos de finanças? Na nossa, na nossa questão, é tudo uma questão de ponto de vista, né? Eu queria aqui bater um papo com o Ivan justamente sobre a história de duas pessoas que aparecem na Bíblia, um na sequência do outro. Cara, um na sequência do outro, né? Então, lá no livro de Lucas 18, vai contar a história, Lucas 18, vai contar a história de um jovem rico, que ele vai para Jesus e vai fazer uma pergunta, né? Mestre, bom mestre, né? E ele vai falando com Jesus ali para poder seguir Jesus. E no versículo então de Lucas 18, acontece esse episódio aqui, ó. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E aí ele responde: A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse: Falta-lhe ainda uma coisa: venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres. Gente, presta bem atenção nessa passagem. Versículo 22. Jesus fala para ele: venda tudo. Agora, vamos seguir adiante, que ali ele entristeceu e pulou fora. Mas na sequência, quando você pega o capítulo 19, já na sequência, vai contar a história de um outro homem, Zaqueu. Esse cara, ele era ladrão. Ele roubava mesmo, entende? Então, já era da prática dele o roubo, tá? E aí o que que vai acontecer ali em Lucas 19, no verso 8? Jesus vai jantar na casa de alguém que rouba. Só que Zaqueu chega para Jesus e fala no versículo 8: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Cara, Jesus não mandou ele, peraí, dá as outras metade, dá tudo, que nem ele falou anteriormente. Ivan, que lição tiramos sobre esses dois versículos, Ivan? É interessante porque, para muitos, a riqueza ela não seria permitida por Deus. Ser rico é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é isso que a Bíblia nos diz? Então, essa passagem é tomada como como algo é, declaratório, é uma ordenança, vamos pensar assim, né? Ah, esse é o mandamento. Então, eu não posso ser rico. Mas, ali, Jesus nos mostra que o que ele está tratando na nossa vida não diz respeito a ser rico ou não, mas sim ao coração. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, enquanto o jovem rico demonstrou ali que ele amava mais ao dinheiro do que, de fato, ao próximo, Zaqueu, ele despojou-se ali. Então, ele declarou 50%. E ali ele cumpriu, né? E tanto é que a salvação entrou na casa dele. E a verdadeira religião é cuidar dos órfãos das viúvas. Sim.
Uma coisa que eu lembro de um filme o Todo-Poderoso, né? Que ele vai construir um barco, ele vai fazer uma segunda Arca de Noé. Aí a esposa do lá no caso do ator lá, né? Então, que tava sendo o que tá construindo, ela pega e sai. E aí ela tá indo embora, irritada com ele. Aí Deus, que é o Morgan Freeman, chega pra ela e fala bem assim: Poxa, você tá aí triste com essa situação, mas se você pedisse sabedoria ao Senhor, ele te daria o quê? Sabedoria ou situações para você desenvolver sabedoria? Se você pedisse paciência, ele te daria paciência ou ele te daria situações para você desenvolver paciência? Na questão financeira, minha visão é que Deus, ele entende o que cada um realmente precisa se conhecer e se desenvolver. Esses dias eu estava vendo uma pregação do pastor Luciano Subirá e um versículo que eu sempre adorei. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis, ocultas que não sabe. Ocultas que não sabem. Eu sempre pensei assim, puxa vida, vou orar porque ele vai mostrar como eu vou prosperar, como eu vou enriquecer. Mas o pastor trouxe uma outra ótica. Uma coisa oculta, inclusive, que você mesmo não conhece de você. Porque dê fama, dinheiro e poder para uma pessoa e você vai conhecer realmente quem ela é. O dinheiro ele só potencializa quem somos nós, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso que você falou, né, Ivan? O amor ao dinheiro. Mas você comentava comigo aquele dia que a gente veio aqui sobre a ótica de Deus no conceito da multiplicação dos pães. Fala para nós aí um pouquinho sobre isso. A passagem de Mateus 14, ali, o interessante é que você pudesse, na sua casa, em outro dia, em dado momento, meditar sobre isso, mas eu queria fazer algumas referências sobre esse texto, que é o texto que fala sobre a multiplicação dos pães, a partir do versículo 13, que a palavra diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo de comer para eles. E eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos seus discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deus falou profundamente no meu coração sobre esse texto, e é interessante sobre vários aspectos. O primeiro deles é a incredulidade dos discípulos. Aqueles homens, eles caminhavam com Jesus, eles experimentaram os milagres de Deus, eles viram Deus trazer à existência coisas que inimagináveis. E na incredulidade deles, eles chegam para Jesus e dizem para Jesus despedir a multidão. Elas estão possivelmente, provavelmente, é muito certo que elas estavam com fome, famintas, e nós estamos falando do alimento do físico mesmo, do pão e do peixe. E Jesus, ele claramente, ó, eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Então, a tarefa de alimentar a multidão, Jesus dá para os discípulos. A tarefa de alimentar a multidão, e quando nós falamos em multidão, Cleves, nós estamos falando hoje, estimativa de 2,3 bilhões de pessoas no mundo passando fome, em condições de insegurança alimentar. Eles não sabem se vão ter o que comer, ou não comerão nesse dia, ou não comerão até amanhã, ou não comerão nos próximos dias. Essa é a realidade. Essa é a realidade quando Deus fala, quando você dá de comer para um pequenino, é Jesus que você está alimentando. E ele separa, ele no grande julgamento, ele separa as ovelhas dos carneiros. Então, esse é um ponto assim que a gente precisa trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. E, Isso aí.
e além disso, ainda fala mais ainda que tudo, que além da incredulidade de não crer, é, eles estavam ali no meio da escassez, porque tinha só 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pede para trazer para ele. Então, o fato é que muitas vezes você pode estar achando, não, mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como abençoar, eu não tenho como dar o prato de comida, eu não tenho como alimentar, eu não tenho como fazer a minha parte, eu não tenho como abençoar o Instituto Sempre Justo, eu não tenho como abençoar a Utopia, eu não tenho como abençoar missões na África, eu não tenho como abençoar missões na Índia. Mas Jesus pede para trazer esses pães, esses peixes para ele, e a partir do momento que os discípulos entregam para Jesus, ele agradece, ele consagra a Deus e ele devolve para os discípulos. E os discípulos ficam encarregados então de alimentar a multidão. Ele não pegou, não foi Jesus que alimentou a multidão, ele multiplicou. Então, quem vai fazer a multiplicação, quem vai trazer existência aquilo que não existe na nossa vida, sempre vai ser Jesus. Quem vai multiplicar para transformar vai ser Jesus. E essa convicção nós temos que ter na nossa vida, para tudo que a gente for fazer. E nós Mas estamos a falando gente, de amor, nós estamos falando de paz, estamos falando de tudo. e a E gente vai ainda, precisar entrar em ação, né? Se a e gente vai não precisar de. for lá pegar os pães e Se, os peixes e sair distribuindo, cara, a gente não vai ver a sobra, né? é, e aí ele finaliza, né, em Cleves, que então todos comeram, se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. E o ponto da excelência financeira é exatamente esse, Cleves. O que você está fazendo, o que nós estamos fazendo com o excedente? Né? Nós estamos guardando para nós ou nós estamos utilizando para qual finalidade? E a finalidade é alimentar a multidão. Com certeza. Gente, nós temos um objetivo bem grande aqui. Talvez você se pergunte, puxa, por que que dois empresários, né, duas pessoas que cresceram nas suas vidas profissionais, pessoais, financeiras, estão parando um tempo, né? Aonde que está a pegadinha? O que que eles vão tentar vender? Qual curso que eles vão tentar vender? Nenhum. Nós literalmente estamos respondendo ao chamado de Deus. E é isso que a gente quer te motivar, entendeu? Mande para nós, né? Mande para nós quais são os temas que vocês gostariam, a gente vai trazer em todas as próximas aulas. Perfeito? A gente quer realmente munir você de informação para que você não seja enganado e entenda biblicamente também como Deus vai nos auxiliar. Mas a gente vai entrar em coisas bem práticas, a gente vai gravar uma série de aulas. Caso você eventualmente venha perder alguma, todas elas vão estar gravadas, tá ok? Então, a gente já está indo para a reta final. Mande suas dúvidas aqui no chat. Já vai mandando as suas dúvidas para que a gente possa ir respondendo. Mas a gente tem um presente top para vocês. Né? Eu e o Ivan nos reunimos e pensamos, cara, como é que a gente vai ajudar? Porque assim, gente, não dá para que a gente se propague as boas novas, porque esse é o nosso dever, ide e fazer discípulos, né? Fazer para o próximo realmente. Então a gente quer contar com a sua ajuda para que a gente divulgue cada vez mais, né? Então, como que vão ser, enquanto você ainda vai preparando ali, eu já vou passar aqui para o próximo slide para que a gente possa ser bem objetivo nessa reta final aqui. Então, grava aí, gente. Olha o presentaço que a gente quer dar para você, tá? Primeiro, nós temos aí mais 3 aulas, que vai ser na quinta-feira da semana que vem, é o próximo encontro nosso. Aí vai ser muito mais dinâmico, mais direto ao ponto. A gente vai trazer temas sobre liberdade financeira. Como obter a liberdade financeira? Puxa, eu estou em dívida. Então, primeiro eu saio das dívidas para obter a liberdade financeira. Mas depois eu tenho que prosperar, eu tenho que multiplicar para chegar na liberdade financeira e não depender somente da possibilidade ou não, né, de ter a aposentadoria, como a gente veio falando. Até que a gente vai chegar lá no final com a excelência financeira. Então, o que que nós gostaríamos de te motivar? Que você acesse o Instagram do Utopia, Utopia para Todos, tá? E o Instagram do gestorx.co, que é o projeto que o Ivan coordena, eu coordeno o Utopia, o Ivan coordena o projeto do Gestor X, tá ok? Você vai lá e se inscreve nele. Aí eu te desafio ao seguinte: depois que você se inscrever nele, faz um post. Eu achei muito legal aqui num dos grupos que alguém bateu foto da televisão, tá assistindo a gente na televisão, né? Tá lá de camarote. Bate o post e faz um post, comenta alguma coisa. Quais são os insights que você teve?
eu faço parte de um mastermind que eu acho bem legal, que eles falam assim, cara, qual é o insight que você teve e qual é a decisão? Toda vez que você tiver um insight, você tem que ter uma decisão. Teve algo que te chamou a atenção, qual é a decisão que você toma? É isso que vai te levar. Beleza. O que que isso vai te ajudar? Lá no último encontro nosso, no workshop que a gente vai fazer de tirar dúvidas ao vivo, daí se você puder vir ao vivo, beleza, senão a gente vai transmitir para você. O que que vai ser possível você ter? Nós vamos sortear uma, chame de mentoria ou consultoria, tá? A gente vai sortear algumas, uns 3 encontros, tá ok? De pelo menos 1 ou 2 horas ali cada um deles, para algumas pessoas, para aquelas que fizerem realmente e nos ajudar a engajar a projetar isso daqui, para que a gente possa, depois que terminar o curso, a gente dar uma assistência para você de uma forma mais personalizada, tá ok? Sem nenhuma tentativa de venda, absolutamente de nada. A gente quer abençoar a sua vida de uma forma poderosa e que isso seja transformador, seja completamente disruptivo. A gente está indo na contramão do mercado, né, Ivan? E a gente vai fazer a diferença. Bom, vamos ver aqui se teve alguma pergunta. Olhando aqui no chat, aqui a princípio, não só as que estão para cima, eu não vou conseguir rolar para cima aqui as perguntas, mas a gente vai ler tudo, a gente vai organizar as informações e nós vamos postar. Gente, poste também é, temas que você gostaria, porque qual que é o compromisso meu e do Ivan aqui que nós acordamos? Nós temos o escopo geral do evento, mas se teve uma das coisas que nós definimos foi que o curso ele vai ser mutável. Então, a depender de como for hoje, o contexto que vir, a maturidade das pessoas, a gente vai direcionar, tá ok? Se a gente precisar abrir mais aulas para alguns temas mais pontuais e específicos, a gente vai fazer. Como eu falei lá, que eu vou pedir para minha esposa gravar uma aula específica sobre as formas de condicionamento. Aí a gente vai postar e vai divulgar para você. Você assiste somente aquele ponto se você achar necessário, tá ok? Ivan, um último recado aí para a galera antes da gente estar encerrando essa primeira aula. O recado que a minha oração tem sido para que o Senhor me aproxime ou nos aproxime, Cleverson, de gestores X. Pessoas que, né, discípulos que amam a Jesus e que vão dedicar os seus dons, seus talentos, seus recursos, ou que já dedicam, né, para a excelência financeira, para multiplicar, para transformar. Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao coração de cada um que está aqui conosco, para as pessoas que vão nos ver aí na parte gravada, e que a vontade de Deus se cumpra, que o plano, a missão, o propósito de Deus, ele seja abençoador na vida de todos. Um forte abraço. Show de bola, show de bola. E ó, já veio até uma pergunta aqui se a gente vai falar, foi o Expert Mac, né? Não apareceu o nome ali, né? Se nós vamos falar sobre uso de cartão de crédito e milhas. Amigo, só pra você saber, tem uma pessoa aqui que é da minha família que tá no grupo, que ela sim é expert nessa parte de milhas e tudo que eu tenho dúvida sobre essa área, eu tiro dúvida com ela. E eu até vou deixar anotado aqui, tá ok? Para que eu possa de repente pedir dicas. Dicas e a gente faz mais uma gravação e a gente divulga sobre isso, entendeu? Então pode mandar para nós, manda informação. Puxa, gostaria de mais detalhes sobre tal tema que vocês falaram. A gente vai se aprofundar, tá? Então, para não quebrarmos as aulas que a gente planejou, por que não podemos quebrar, gente? Porque no dia 1º de julho, eu e minha esposa vamos para uma escola de missões e na sequência eu viajo para Moçambique. E eu quero poder, junto com o Ivan, cumprir esse cronograma, mas nós não vamos fazer de forma relaxada. Por isso que a gente vai gravar pequenos vídeos e divulgar para vocês. Perfeito? Gente, que Deus abençoe você. Convide amigos. Na semana que vem a divulgação vai ser exatamente igual a essa, 15 minutos antes, tá ok? A gente vai soltar o link para você entrar direto na sala. Depois vai estar disponível no YouTube. Você vai conseguir acessar o vídeo na íntegra pelo YouTube, mas uns 15 minutinhos antes você vai receber. Você pode receber aí tanto pelo Instagram do Utopia, pelo Instagram do Gestor X, ou também no grupo que a gente montou com o pastor Fabrício da Igreja Eucana, tá ok? Que é a parceria startou desta forma, a gente queria abençoar a vida dele. Então a gente só está realmente indo pelos Instagrams por uma questões técnicas que a gente acabou sendo limitado e a gente teve que fazer umas mudanças técnicas para te abençoar. Tá ok? Gente, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e na semana que vem a gente volta a se falar. Até mais, Ivan. Obrigadão. Deus abençoe. Um abraço.